Olá, tudo certinho? Espero que sim, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês nesse dia 25 de dezembro. Chegamos ao capítulo 25 de Provérbios. Glória a Deus. Hoje é dia de festa, pois trazemos à memória o momento da história que dividiu entre antes e depois de Cristo. Sabemos que essa não é um dia correto, né? Mas o importante não é o dia, e sim o significado. Que Jesus nasceu. Glória a Deus, Ele trouxe salvação para toda a humanidade. Desejo a todos um Feliz Natal, um Feliz Nascimento de Cristo. Que Deus faça renascer a esperança de salvação em cada coração. Mas vamos para a nossa meditação de hoje, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 25. Chegamos a uma sessão de compilado dos conselhos de Salomão, escolhidos e escritos pelos servos do rei Ezequias. Eu escolhi para hoje o versículo 5. Vamos ler? Vai dizer assim: afaste do rei os maus conselheiros, porque que torna um governo forte é a justiça. Bom, essa aqui é uma tradução da linguagem de hoje. Na Almeida Revista e Corrigida, vai trazer afaste do rei o ímpio. Bom, ontem nós conversamos sobre ter muitos conselheiros. E aqui Salomão, dando orientações a respeito de como governar, de como o rei precisa governar, ele orienta a tirar os maus conselheiros, ou o ímpio, depende da sua tradução, dessa cúpula, pois o rei que tem maus conselheiros pode trazer uma grande ruína e um reino de injustiças. O homem ímpio não sabe as coisas de Deus e com certeza vai trazer conselhos das suas próprias imaginações, não pensando e buscando o auxílio do Espírito Santo e na sua palavra, né? Trazendo para nós hoje em dia, é necessário termos do nosso lado pessoas que têm Deus, que têm a sua justiça, pois só assim nós teremos conselheiros, nós teremos conselhos que vêm de Deus, que vêm do coração de Deus para a nossa vida. Essa semana eu ouvi uma pessoa dizendo que o início de toda a sua queda foi uma brecha aberta por um mau conselho. Isso me doeu muito. Concluímos então que antes de falar qualquer coisa, de dar qualquer conselho, nós precisamos orar, nós precisamos meditar na palavra do Senhor, precisamos perguntar para Deus: isso é bom? Salomão aqui está orientando o futuro rei, seu filho provavelmente. Vemos a importância de termos governantes que respeitem a palavra de Deus e a sua justiça. Oremos pelos nossos, pois é a ordenança de Cristo. Lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, vai dizer assim: antes de tudo, se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. Esse é o conselho de Paulo para Timóteo pelo Espírito Santo. O segundo versículo que eu escolhi nesse dia é o versículo 16. Vamos ler? Deixa eu achar aqui. Não coma mel demais, pois você pode vomitar. É isso mesmo que vocês ouviram. O mel é um alimento bom demais da conta, né? Na medida certa. Aqui percebemos que Salomão não está só falando do mel, só falando do mel propriamente dito, mas de tudo aquilo que nos agrada, que nos dão prazer, que nos dão alegria. O mel simboliza todas as delícias dessa vida. E a palavra nos disciplina que é bom e agradável termos esses momentos de alegria, de prazer, de contentamento. Mas é necessário termos equilíbrio em tudo. Muito mel vai nos deixar com o estômago revirado. Assim é em todas as áreas de nossa vida. Precisamos equilibrar as nossas condutas e lembrar que, segundo o próprio Salomão, lá em Eclesiastes, já numa idade bem mais avançada, diz que é um tempo para todo propósito nos céus e na terra. No versículo 28, falando ainda sobre o equilíbrio, vai dizer assim: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas.
Nos tempos de Salomão, as cidades eram todas muradas, né? E tinha torres fortes, onde ficavam ali sentinelas, vigias, né? Para que quando eles avistassem o inimigo de longe, eles avisassem as pessoas dentro dos muros, né? Então a cidade que tinha muros fracos era uma cidade vista pelos seus inimigos como muito fácil de ser conquistadas. E Salomão fez essa comparação. Se você não sabe controlar no seu dia a dia, você vai ser facilmente conquistado pelo caos, né? E a sua vida vai se tornar um caos em todas as áreas: financeira, sentimental, familiar, religiosa. Se você não tiver esse equilíbrio e murar a sua vida. Nós precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo para que tenhamos esse equilíbrio e assim nós vamos ser muito mais felizes. Bom, para a gente encerrar, no versículo 21 e 22 vai dizer assim: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida, e se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha, e o Senhor Deus recompensará você. O nosso coração, irmãos, tem que ser um coração perdoador, um coração grato, que ama de verdade, a ponto de dar de comer ao nosso inimigo. Bom, tá certo que o cristão não pode ter inimigos, mas muitos se fazem inimigos contra nós, pois são inimigos de Jesus, o qual nós seguimos, da sua justiça, o qual nós seguimos, da sua palavra, o qual nós seguimos. Não foi assim que Jesus falou para Paulo, lá no momento da conversão de Paulo, do encontro que Jesus teve com Paulo, lá no caminho de Damasco? Ele disse assim, Paulo estava perseguindo os cristãos para o prenderem e o matarem. Mas Jesus fala para ele, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então nós somos perseguidos muitas vezes por sermos de Cristo e defender a bandeira de Cristo e da sua palavra. Salomão nos fala que se o nosso inimigo tiver fome, é para nós alimentar ele. E se ele tiver sede, seja de água, ou seja de palavra, ou seja de conselho, é para nós darmos de beber para ele. Não podemos nem questionar, precisamos estar prontos para agir. Não há tempo para sentimentalismos, vitimismo, é agir e pronto. É assim que o Senhor deseja que nós façamos. E a gratidão muitas vezes não virá, de maneira alguma. O remorso talvez no coração dele. Porém, a Bíblia nos diz que é do Senhor que vem a recompensa. E nós precisamos dar a mão àquele que nos pedir. Essa é a vontade de Deus Pai. Esse é o motivo do Senhor Jesus ter vindo a este mundo, para que nós nos reconciliássemos com Deus e com os nossos irmãos. Amém? Essa é a meditação que eu gostaria de deixar hoje, um dia tão especial, né? Como eu já disse no início desse vídeo. E desejar a todos que Deus entre na vida de vocês e que renasça todos os dias com esperança e paz. Antes de encerrar esse comentário de hoje, do capítulo 25, eu gostaria de dar um conselho, né? Que vocês tenham aí na biblioteca de vocês, ou online mesmo, as minhas muitas vezes são online, várias traduções da Bíblia. Eu lendo o livro de Provérbios, eu tô lendo pelo menos 3 traduções, né? Para comparar e para ficar mais claro para mim trazer a meditação para vocês e também ao meu coração, para que eu entenda de maneira assim, com mais clareza. Claro, irmãos, que nós precisamos pedir primeiramente auxílio ao Espírito Santo para que ele venha nos iluminar e mostrar o que ele quis dizer, porque ele é o inspirador de toda a Escritura, né? Então ninguém melhor do que ele para nos dizer o que ele estava querendo dizer naquele momento. Mas é muito bom para nós termos essas algumas traduções diferentes. Vai nos ajudar, vai trazer mais clareza ao nosso coração. Esse é um conselho, tá bom? E como nós vimos, né, aqui na nossa meditação de hoje, é para nós termos bons conselheiros. Então, que você fique com esse bom conselho. Que Deus abençoe muito a sua vida, esse é o desejo do meu coração. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de compartilhar, de comentar, que eu vou ficar muito feliz em receber e saber, de responder, né, esses comentários e de saber o que vocês têm aprendido da parte de Deus. Deus abençoe muito a vida de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. A paz do Senhor Jesus esteja com todos.